Quando o pai e a mãe de dois homens adultos desaparecem, eles ficam bem preocupados e logo eles vão pedir o apoio da mídia. Realmente esse caso se torna um dos casos de pessoas mais procuradas de Hong Kong. Por causa disso, a polícia colocou esse caso como prioridade. E a forma que eles encontraram o casal, gente, ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Vem comigo que hoje é um dos casos mais pesados aqui do canal. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus estranhos e estranhas lindas. Sejam muito bem-vindos aqui ao quadro chamado Sexta Estranha, que não necessariamente só acontecem nas sextas, né? Temos vídeos aqui sempre que possível. Gente, hoje, dia 1º de março de 2023, está fazendo 10 anos que aconteceu esse caso. Então por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Eu espero conseguir editar para colocar ele no ar ainda no dia 1º. Então nós temos o pai, que eu vou chamar de Glory, nós temos a mãe, que eu vou chamar de Moon, o filho mais velho eu vou chamar de Shao, o filho mais novo eu vou chamar de Henry, e o melhor amigo do Henry chama-se Angus. Então vamos lá, finalmente para o caso de hoje. O ano era 2013 e a história se passou em Hong Kong. Moravam em uma casa 4 pessoas, o pai, a mãe, chamados Glory, de 65 anos de idade, Moon, de 63 anos de idade, e os 2 filhos adultos. O bairro que eles moravam era um bairro bem povoado, bem movimentado, e também era um bairro moderno. Então era um bairro bem arborizado, com restaurantes legais, tradição em artes ainda mantida, e tinha-se também um sentimento de comunidade, de amizade ali com os vizinhos. O casal prosperou comprando e vendendo imóveis. Então eles moravam lá em uma casa que eles compraram na década de 80, e aí como valorizou, eles venderam, conseguiram um bom lucro, compraram uma outra casa, venderam uma outra casa também. Então em 2013 eles já eram aposentados porque eles viviam só da renda, né, desse trabalho aí que eles fizeram no decorrer dos anos. Shao, o filho mais velho, aparentemente nunca deu nenhum problema, era o que se esperava de um filho mais velho, era um homem inteligente que estudou, que trabalhava e conseguia manter a própria vida, né? Porém, por causa da cultura, eles ainda continuavam com os pais. Já Henry, o filho mais novo, trouxe muito estresse pro casal. No momento da história, ele estava com 28 anos de idade, ele estava desempregado, ele não tinha nenhum relacionamento amoroso, que é o que ele queria, só que ele não conseguia ter. E assim, ele não tinha expectativas de vida, sabe? Ele não estava construindo nada, ele não estava estudando, ele não tinha uma meta. Amigos de infância disseram que desde quando ele era criança, ele vivia como se fosse num próprio mundo dele, e ele não fazia amigos facilmente, né? Ao contrário, ele arrumava confusão com as pessoas. Quando adolescente, ele se esforçou para ter um bom desempenho acadêmico, só que não deu certo, tanto que ele foi reprovado. Claro que isso causava muita confusão dentro de casa. Os pais repreendiam ele. Aparentemente quem via de fora era uma família tradicional. Porém, Henry chegou a falar que muitas vezes quando ele era criança, o pai dele, que era alcoólatra, chegava em casa e ele presenciava então o pai batendo na mãe e no irmão. Ele não apanhava do pai, porém, em outros momentos ele apanhava do próprio irmão. Ele se ressentia muito da mãe porque a mãe forçou ele a fazer aulas de piano, que era algo que ele não gostava, e ele nunca conseguiu sair dessas aulas. Bom, então o que ele fazia era ficar horas jogando online, que era onde ele se sentia bem, onde ele se sentia aceito. Então no ano 2000, quando ele tinha 15 anos de idade, os pais mandaram ele para estudar na Austrália. Ele foi matriculado na universidade de lá, e apesar, né, dele se candidatar para um curso difícil, um curso bem concorrido, que era ciências atuariais, ele acabou indo bem e acabou entrando, né, nessa aula. Gente, eu nunca tinha escutado ciências atuariais. Eu achei bem interessante o que é. Através do estudo da matemática e conhecimentos de estatística, você pode estudar probabilidades envolvendo a vida das pessoas ou situações econômicas mesmo, né? Então, coisas que podem acontecer. Então, os pais finalmente, né, estavam felizes porque o filho estava em um outro país, estava estudando,
iria ter uma formação. E assim, lá ele só tinha que estudar, né? Quem bancava tudo eram os pais que mandavam dinheiro de Hong Kong para ele. Só que aí ele sofria muito bullying lá na Austrália e teve um momento que ele chegou a dizer que ele foi super espancado e depois de 3 anos ele voltou para Hong Kong. Só que ele não contou para os pais que não tinha se formado. Os pais acreditavam que ele já tinha terminado os estudos. Após o retorno dele, né, para o país dele, ele se sentia sempre muito mais retraído e ele acabava afastando os poucos amigos que tinha. Bom, ele tinha uma conta no MSN e um amigo dele da época dizia que ele ficava escrevendo frases nazistas e até utilizando fotos daquele homem que o nome nunca pode ser dito. Realmente, se a gente fala aqui no YouTube o nome dele, a gente, ó, puf, é cortado. O amigo dele de infância disse que ele só tinha 3 interesses na vida: investimento, mulheres e jogos. Ele não teve um emprego fixo, ele tinha momentos que ele trabalhava, então ele entrava em um emprego, ficava pouco tempo, saía, ficava meses procurando até conseguir um outro, e assim era a vida dele. Ele amava música clássica, eu acho que isso foi uma influência, né, dele ter estudado piano, e se a pessoa não gostava desse tipo de música, ele era snob, ele achava que as pessoas não sabiam valorizar as boas coisas da vida. Desesperados, né, para que o filho tivesse alguma meta na vida, os pais acabaram matriculando ele em uma outra universidade, só que dessa vez no próprio país. Em 2011, um amigo dele ofereceu um emprego para ele, só que depois de poucas semanas ele foi demitido porque ele não ia trabalhar. Em um outro momento também ele conseguiu um emprego como repórter imobiliário. Só que aí o chefe dele repreendeu ele, aí ele ficou bravinho e pediu demissão porque ele não poderia ser repreendido. Henry era um homem de estatura baixa e ele não teve sorte no amor. Quer dizer, ele nem procurava muito, sabe? Ele gostava mais de ser tipo galinha. Ele era obcecado por mulheres e ele teve vários relacionamentos com elas, com mulheres na China continental. Uma dessas namoradas ligou para ele e disse que estava esperando um filho dele, e ele disse então para a mulher interromper a gravidez. Ela não fez isso, ela teria o bebê e depois ele nunca mais teve contato com ela. O que ele descobriu é que depois de um tempo, né, ela teve uma menina, uma filhinha, só que ele nunca se aproximou dela, nem da filha, nem da mãe. E aí lembra que eu falei pra vocês que ele gostava de investimento? Então ele atuava ali, né, na bolsa de valores com dinheiro próprio. Em 2012 ele perdeu uma bolada, ele perdeu muito dinheiro assim, ele não tinha dinheiro, né, para poder ressarcir. E o que que os pais fizeram? Os pais então cobriram toda essa despesa, essa perda dele. E aí depois disso, olha só, os pais moravam, né, na casa que eles tinham, que era uma casa grande, que aparentemente dava um bom lucro, daria um bom dinheiro, e tinha lá a renda deles, né, que eles viviam daquilo. Então Henry chegou nos pais e sugeriu que eles vendessem a casa já para dividir a herança ali para todo mundo. Só que assim, olha só que absurdo, né? Os pais construíram tudo, né? Eles iriam dividir o dinheiro do apartamento em 3 partes. Uma parte ficaria pro pai e pra mãe, outra parte ficaria pro Shao, pro irmão mais velho, e outra parte ficaria pra ele. Gente, pra vocês verem, né, que sem noção que esse cara era. Claro que o pai e a mãe não aceitaram, né? E aí eles ficaram cada vez mais insistindo para que Henry saísse, procurasse emprego, fizesse alguma coisa na vida. Bom, Henry não era uma pessoa que mantinha amizades, porém tinha um rapaz que ele era amigo sim desse rapaz, que se chamava Angus. Eles se conheceram em um dos trabalhos, né, em 2007, e dali começou então uma amizade. Por quê? Porque Angus era um rapaz muito bondoso que não via maldade em ninguém. Ele era 7 anos mais velho que Henry. E aí Angus, como não via maldade em ninguém e acreditava que Henry era amigo dele, muitas vezes comprava roupas boas para ele ou comprava comidas finas pro Henry, e Henry, né, só recebia aquilo de bom grado. Henry também cresceu em uma família de 4 pessoas, só que era uma família muito mais unida, e quando ele tinha 3 anos de idade, o pai dele acabou abandonando a família. Então a mãe dele ficou com 2 crianças pequenas para cuidar. E aí ela tinha 2 empregos. Por causa disso, né, a irmã dele, que era só alguns anos mais velha do que ele, acabava cuidando dele, né? Então a irmã era muito mãe dele também. Não foi determinado, gente, durante a infância do Angus se ele tinha algum problema, algum déficit intelectual, só que
pelo pouco, né, que eu li, acredito que sim. Ele não era bom na escola, ele não aprendia nada, ele não ia bem em nenhuma matéria, ele conseguiu reprovar em todas as matérias, com exceção de matemática. Ele sempre foi uma criança mais retraída e mais ingênua. Então, por causa disso, ele era aquele cara que todo mundo batia nele, sabe? Então ele apanhava muito todo dia. E ele não tentava se defender, ele deixava aquilo acontecer. Durante os anos, né, ele recebia vários apelidos que ele achava que eram apelidos carinhosos, como por exemplo, Ursinho, Tigrão, né? O Tigrão do Ursinho Pooh. Só que aí a gente não sabe até onde que isso pode ser. Porque ele era uma pessoa legal ou porque as pessoas eram maldosas com ele. E apesar dele ter essas dificuldades em aprender, isso não impedia que ele trabalhasse. Ele era um bom trabalhador e ele conseguia levar dinheiro para casa. A irmã dele tinha uma grande preocupação que ele fosse facilmente manipulado. Ela dizia que as pessoas podiam ganhar a confiança dele se oferecessem somente um prato de refeição, por exemplo, porque ele não via a maldade nas pessoas. Angus também era muito romântico, ele queria sempre estar apaixonado por alguém e ele tinha uma namorada. A primeira namorada dele acabou sofrendo um acidente e acabou morrendo tragicamente. Depois ele se relacionou com uma mulher que tinha nascido na Indonésia e eles acabaram se casando. Só que, gente, olha só, na noite de núpcias, ela confessou que tinha se casado com ele só pra dar um golpe, né? Só pra ela poder ficar no país. Por quê? Porque ela já era casada na Indonésia e lá mesmo em Hong Kong ela tinha um namorado. Então foi mais uma decepção amorosa pra ele. Depois disso ele ficou muito chateado, ele pegou todo o dinheiro que tinha e foi viver a vida fora ali do país. Ele foi então pra Nova Zelândia e lá ele conheceu uma outra mulher. Só que aí, gente, essa mulher estava interessada só no dinheiro dele. Em um momento lá, sem perceber, ela acabou levando todo o dinheiro que ele tinha. E aí, com o coração partido mais uma vez e sem ter o que fazer, ele voltou então pro país dele. Ele estava tão desesperado que ele tentou tirar a própria vida, então ele comprou vários termômetros e aí ele tirou o mercúrio que fica dentro desses termômetros. Ele acabou misturando esse líquido com veneno para rato e xarope para tosse, e aí ele acabou tomando. E aí depois ele se trancou em um cômodo sem ventilação nenhuma, com fogo a lenha funcionando. Bom, só que antes, né, do pior acontecer, a irmã acabou chegando e acabou resgatando ele. Ele ficou sem oxigênio por um tempo e por causa disso ele ficou com algumas sequelas. A principal foi que a fala dele foi afetada. Então, desde ali, ele tinha dificuldade em falar. Quando ele se recuperou disso, ele teve um novo mantra na vida, que era viver um dia de cada vez. Em setembro de 2012, Henry confessou para Angus que estava tentando tirar a própria vida. Ele queria fazer algo grandioso antes dos 30 anos, então aquilo, né, aquele ato poderia sim ser o ato grandioso que ele estava esperando fazer. Só que aí Henry disse então que Angus falou para ele pegar essa raiva que ele sentia dele mesmo, né, e direcionar para outras pessoas. Então ele acabou focando nos próprios pais, porque ele era infeliz por causa do pai e da mãe. Então o que ele pensou? Em fazer com que os pais desaparecessem, ou seja, tirar a vida dos pais. Só que todo mundo ia achar que eles tinham só desaparecido. Dali a 7 anos do desaparecimento, eles poderiam declarar que os pais estavam mortos. E aí ele poderia receber então a herança do pai e da mãe e viver disso. Olha só que maravilha. Bom, o relacionamento em casa não estava bom. Os pais chegaram a expulsar Henry de casa se ele não arrumasse um emprego, por exemplo, ou para ele se virar, né? E aí, em janeiro de 2013, Henry começou a morar então com o Angus. Angus disse que ele somente mandou uma mensagem e falou: ó, tô indo aí para sua casa. Muitas vezes ele levava mulheres e aí Angus então tinha que ficar em um outro local, né? Nesse momento ele já morava sozinho, sem a mãe ou sem a irmã. Então na casa do Henry falou para os pais que estava morando com um amigo, estava morando então sozinho e que tinha arrumado já um emprego, só que isso era tudo mentira. Bom, dia 1º de março de 2013, então, Henry colocou esse plano em prática. Depois de 4 dias, o irmão percebeu que os pais não estavam mais em casa. Henry disse que ouviu uma conversa dos pais que iriam viajar para as montanhas, para ele ficar despreocupado que provavelmente eles
viajaram e só esqueceram de avisar aos filhos. Só que aí, né, Shaw, o irmão mais velho, achou estranho. Como assim eles iriam viajar sem levar malas, sem levar roupas? Então Henry acabou, junto com o irmão, indo para a delegacia informar então que os pais estavam desaparecidos. Na delegacia, Henry disse que tinha visto os pais a última vez no dia 2 de março, que tinha ido, né, a uma casa ali para tomar chá com eles. Os irmãos então montaram uma página no Facebook que se chamava Encontrar Papai e Mamãe, e aí eles foram para mídia, eles pediram a ajuda de um jornal local. Henry fez um vídeo falando que os pais estavam desaparecidos, que ele estava preocupado, para todo mundo ajudar então a procurá-los, e a partir daí isso viralizou lá no país. Todo mundo então começou a procurar o casal e cobrar então a eficácia da polícia. Então, por isso, a polícia considerou que esse desaparecimento era primordial para eles. Então, dia 14 de março de 2013, os policiais chamaram os irmãos para conversarem mais uma vez. Durante o interrogatório policial, Henry estava o tempo todo no celular. Gente, o que ele estava fazendo era mandar mensagens para grupos ali de WhatsApp dizendo que tinha tirado a vida dos próprios pais, só que estava ali na delegacia enganando o pessoal, enganando a polícia, porque ele queria mais tempo para se despedir das pessoas que ele mais gostava, como amigos e tal. A frase que ele escreveu foi exatamente essa: estou na delegacia agora, só que eu vou enrolar a polícia por um tempo, então eu direi a eles a verdade. Eu sou um psicopata. Não consigo simpatizar com a dor das pessoas por causa da minha experiência desde a infância. Meu parceiro assassino e eu estávamos planejando fazer disso um caso de pessoa desaparecida. Eu processo a emoção de forma diferente de uma pessoa normal. Bom, então a gente já vê que ele mesmo já se auto-intitulou, né? Ele deve ter feito psicologia em algum momento aí da vida, e ele mesmo dizia então que ele era psicopata. Será que era isso mesmo? Só que uma das pessoas que fazia parte do grupo do WhatsApp entrou em contato com a polícia e falou dessa mensagem que ele tinha enviado. Então, dia 15 de março de 2013, Henry foi preso às 7h20 da manhã na casa dele. E logo ele deu o endereço, né, de onde o comparsa dele vivia. Então, às 10h30 da manhã, chegaram até a casa do Angus e o Angus foi preso. Bom, a versão considerada pela polícia a primeiro momento foi a versão do Henry. Por quê? Porque Angus não se comunicava, ele não falava bem, ele não se expressava, então eles tinham muita dificuldade em entendê-lo. Só que Henry, né, gesticulava, articulava super bem. Então ele confessou que tinha chamado os pais para ir lá na casa, né, que dizia ele que tinha alugado, que ia morar lá, para os pais conhecerem e ajudarem na limpeza. A princípio, ele disse que o plano dele ele queria fazer em uma província chinesa que faz fronteira ali com o país dele, só que aí Angus disse que não, que poderia ser, por exemplo, na casa dele, onde ele morava, porque naquele bairro ninguém conhecia os pais dele, né? Angus morava em um bairro considerado de trabalhadores, né? Então era um bairro mais simples, onde havia várias indústrias próximas, né? E dali, né, os próprios trabalhadores já moravam ali nos prédios que tinham ao redor. Ele disse que assim que os pais chegaram, que Henry e Angus se sentiram prontos, eles atacaram o casal. Ele disse que Angus pegou a mãe dele por trás, acabou colocando a mão na boca dela e aí depois acabou passando a faca no pescoço dela. Henry foi para cima do pai dele, esfaqueou ele na nuca, só que ele disse que o pai não morreu e que foi Angus então que terminou o serviço, passando ali a faca, né, no pescoço dele. Ele disse que durante esse ataque que ele fez contra o pai, ele disse que acidentalmente Angus machucou ele com a faca, então ele recebeu um golpe de faca na coxa dele. Então o que ele fez? O pai e a mãe já estavam sem vida, ele disse que deixou os dois ali com Angus, enquanto isso ele iria para o hospital. E é possível ver sim ele no hospital esperando atendimento. Ele disse que algumas horas depois, quando voltou, Angus tinha feito todo o trabalho, tinha desmembrado o pai e a mãe e tinha colocado sal ali para preservar, porque dali ele teria que ir para o trabalho. O plano inicial era fazer tijolo, colocando cimento e colocando parte, né, dos corpos. Então eles iriam fazer uma parede para separar a sala da cozinha ali na casa do Angus. Só que eles acharam que depois poderia ser suspeito e não seria um tijolo bem feito, eles descartaram essa probabilidade. Segundo Henry, foi Angus quem deu a ideia do descarte mais fácil. Então o que ele iria fazer? As partes maiores eles iriam jogar no mar
e várias vezes eles foram de bicicleta até o mar ali e jogaram, né, as partes maiores, e outras partes eles iriam cozinhar no micro-ondas, fingir, né, que de repente era carne de porco e colocar em pequenas marmitas junto com arroz, para quem visse ia achar que era só a marmita ali pro mês inteiro. Henry disse que o papel dele nessas mortes foi apenas tirar a vida deles, que quem fez todo o resto ali e quem teve a ideia foi o Angus. Das 40 horas que ele ficou detido, 9 horas foram de interrogatórios ali sem parar. Só que não conseguiram tirar nada dele, porque tudo que ele falava não tinha sentido. Então a prova que eles tinham era de Henry mandando as mensagens no WhatsApp, né, falando realmente que tinha feito aquilo. Por causa disso, eles conseguiram um mandado para irem até a casa do Angus. Gente, lá eles descobriram uma cena de filme de terror. Assim que entraram, o tapete estava manchado de sangue. Era óbvio que assim tudo estava bem bagunçado, não tinham acomodações separadas, por exemplo, e o apartamento parecia ter sido preparado propositalmente para as mortes, né, do casal. Na sala havia 3 sacos grandes pretos contendo areia lá dentro. Quando eles jogavam os corpos, né, ali no mar, eles colocavam juntos com areia. Tinha um cômodo que parecia o cômodo ali principal para o abate. Tinha uma tábua de cortar, sacos para cadáveres, 600 marmitas de isopor, um balde com uma serra e 7 facas. E 3 desses sacos de lixo ainda continham membros humanos e alguns pedaços. Em um outro cômodo bem pequeno, que basicamente era um depósito, tinham 2 geladeiras. Em cima de cada geladeira tinha um micro-ondas em cima. Quando o policial abriu o congelador de uma dessas geladeiras, e na outra geladeira, também no congelador, estava a cabeça da Moon. As marmitas empilhadas em cima da outra, organizadas, estavam lá dentro, né, das geladeiras, e sim, tinham carnes cozidas misturadas com arroz. E a gente sabe, né, que essas carnes então eram carnes humanas. Os micro-ondas, eles estavam sujos de gordura, que era gordura humana. Os primeiros investigadores que entraram no apartamento compararam a cena a um matadouro. Um deles, inclusive, disse que depois daquilo ele ficou meses sem poder comer carne. Eles viram então com as evidências que estavam lá no apartamento que eles planejaram, né, esse crime em 6 meses. Foi encontrado um caderno embaixo do colchão onde Angus dormia, e nesse caderno havia anotações de como tirar, por exemplo, sangue de um corpo através de seringas, como desmembrar um corpo. Então a pessoa que fez aquele caderno estava estudando esses atos. E a letra dali era do Henry, não do Angus. Eles também encontraram uma lista de supermercado que eles fizeram sobre o que eles precisavam comprar, né, para fazer tudo isso. Inclusive as geladeiras, os micro-ondas, as marmitas estavam anotados naquela lista. E eles ficaram meses comprando essas coisas para não comprarem, né, de uma só vez e para não desconfiarem. A maioria das vezes quem comprava era o Henry, e as outras vezes que o Henry deixava o Angus comprar, ele ficava fora do estabelecimento. Parecia que ele tinha medo que Angus comprasse alguma coisa errada. Henry gostava muito de uma peça de piano de um compositor russo. Traduzindo o nome dessa peça é Em Direção à Chama, ou Em Direção ao Fogo. E ele disse para os psiquiatras que no momento que tirava a vida dos pais, ele imaginava essa música, ele imaginava fogo, explosões. Então, para ele foi um ápice. E essa música que ele escutou várias vezes teve então interferência também no que ele fez. Talvez, né, gente, o fato da mãe dele também ter insistido que ele aprendesse piano, que ele odiava, deve ter remetido alguma coisa aí. Bom, durante as investigações, as câmeras de segurança se tornaram bem importantes, né, para descobrir a ordem cronológica ali das coisas e verificar realmente quem eram os principais suspeitos, os principais culpados. Primeiro foram atrás daquele dia 2 de março, onde ele disse que foi tomar chá com os pais, e verificaram que ninguém apareceu ali, então foi uma mentira. No dia 1º de março é possível ver no apartamento dos pais, né, ali no hall, quando todos estão esperando o elevador para saírem, né. No prédio que Angus morava não tinha câmera, então a câmera mais próxima era de um estacionamento que às 12h26 daquele 1º de março acabou verificando, né, os 3 passando ali. 20 minutos depois da entrada dos pais no apartamento dele, Henry sai
ele é flagrado por aquela câmera no estacionamento e logo depois ele está no hospital. Às 4 horas da tarde ele sai do hospital, vai para uma loja comprar uma roupa, porque a roupa que ele estava usando ali do hospital estava ensanguentada. Nos dias seguintes ele ficava perguntando então sobre as contas bancárias e ações que os pais tinham. Nas semanas, né, após as mortes, ele entrou em contato com Angus por telefone 70 vezes. Bom, então o julgamento iria acontecer em 4 de agosto de 2014, porém 2 jurados disseram que não estavam passando bem, que eles não iam aguentar passar, né, por todo aquele julgamento, porque as cenas e as coisas que eles teriam que ver seriam muito fortes. Então, por isso, o julgamento foi adiado. Pelo tempo de organizar um novo júri, um outro julgamento então começou em fevereiro de 2015. Bom, no julgamento mostraram gravações que fizeram com Henry logo quando ele foi preso e basicamente ele disse que odiava os pais, que o pai era arrogante e a mãe ficava cutucando ele porque ele nunca tinha feito algo grandioso na vida. Na verdade, assim, ele começava as coisas, ele não terminava, então era isso que a mãe, né, acabava reclamando. Em contrapartida, ele disse que ia mal na escola porque ele não conseguia se concentrar em casa porque as pessoas assistiam TV lá com um volume muito alto. No tribunal perguntaram, né, por que ele fez isso com os pais e friamente ele disse: eu achei que se pudesse resolver a ligação emocional com os meus pais, seria uma solução. Se eles morressem, eu poderia renascer. Ele também disse que queria que estava nos planos tirar a vida do próprio irmão, só que como ele estava se sentindo mais leve, né, depois do que ele fez com os pais, ele meio que esqueceu esse assunto. E ele também disse que depois que pegasse o dinheiro da herança, ele ia viajar com Angus para todo o país e para fora do país também, que eles iriam então violentar e tirar a vida de um máximo de mulheres que eles pudessem. Angus, por outro lado, disse, né, a versão dele. Ele disse que não estava envolvido no caso, que ele era inocente. Ele disse que o amigo planejou tudo isso sozinho, só que ele admitiu que ajudou o amigo a limpar a cena do crime. Então ele disse que quando chegou no apartamento 4 dias depois, porque aconteciam aqueles momentos que Henry falava para ele ficar fora, ele ficava alguns dias, e quando ele voltou, que foi 4 dias depois, tudo já estava feito, né? E o que o amigo dele então fez? Ele abriu uma sacola mostrando a mão de um dos pais dele e falando: olha, querendo ou não, você já está envolvido nisso, ninguém vai acreditar em você e se você tentar falar alguma coisa, eu vou tirar a vida da sua mãe, como eu fiz com a minha. Como não tinha câmeras de segurança, né, ali onde ele morava, não dava para saber se realmente Angus estava presente lá no dia 1º ou nos dias subsequentes, né, então não tinha essa prova. Também descobriram, né, ali fazendo testes depois das prisões, que o QI do Henry era um QI alto de 126 e o QI do Angus era apenas de 84, ou seja, ele poderia ser facilmente manipulado. E muitas vezes ele falava em tom de criança, em tom infantil, parecia que ele não entendia mesmo a vida, né, como realmente ela era. Um dos psiquiatras, ele acabou conversando, né, mais de 30 vezes com Henry e disse que ele não era psicopata. Ele disse que Henry tinha apenas um distúrbio de personalidade com características narcisistas e psicopáticas. Isso contradisse tudo o que o psiquiatra contratado pela defesa disse, né? Durante o julgamento, Henry era tão frio que ele não se dirigia aos nomes da família dele, como pai, como mãe, como irmão. Ele citava todos eles pelos seus nomes completos. Então, finalmente chegou a decisão do júri. O júri considerou Henry culpado no dia 20 de março de 2015 e o juiz então deu a pena para ele de prisão perpétua. Consideraram o Angus inocente. Consideraram ele inocente de ter cometido os crimes, porém consideraram ele culpado de ter impedido que corpos tivessem enterros dignos. Então, por isso, ele foi condenado a 1 ano de prisão. Porém, como ele já estava preso há mais tempo, ele acabou então ficando já livre. E ainda o juiz, ele deu uma bronca nos policiais na forma que prenderam um homem que ele considerava que era um homem que tinha problemas mentais. Ele até chegou a dizer que Angus era um deficiente mental, que ele ficou lá por 9 horas seguidas sendo interrogado. Isso era inaceitável. Bom, depois que foi solto, o Angus, ele aceitou dar uma entrevista. O Angus estava com a irmã dele no hotel e perceberam que ele era bem infantil nos seus atos. Ele
perguntou se poderia, né, tomar um banho e depois tomar uma garrafinha de Coca-Cola até o final, porque ele gostava muito de Coca-Cola, a irmã dele deixou. E conforme a entrevista ocorreu, assim, basicamente ele não mostrava arrependimento de ter ajudado o amigo, porém ele disse que não tirou a vida de ninguém, porque a mamãe disse que ele não poderia machucar ninguém. Então, assim, ele era bem infantil mesmo. Bom, o local das mortes não existe mais. Todo mundo descobriu daquelas mortes. Muitos moradores saíram de lá, porque eles consideravam, então, que não era um local que poderia trazer prosperidade. Então, já era um prédio abandonado. Em outubro de 2017, ele foi demolido. Henry era um homem que queria fazer algo grandioso antes dos 30 anos. Então, ele acabou fazendo, né? Ele acabou tirando a vida dos pais. E aí, acabou recebendo, então, o conhecimento disso, reconhecimento que é o que ele queria. Gente, em contrapartida, ele queria viver às custas da herança, né? Se ele não fosse tão preguiçoso, se realmente ele não fosse como a mãe dele disse, né? Que ele começava um negócio e nunca terminava, isso poderia ter acontecido. Só que como ele nunca se desfez de todas as partes dos corpos, como ele não jogou as marmitas, deixou as marmitas lá, isso acabou fazendo com que as provas fossem descobertas. Por outro lado também, né, ele não precisa mais se preocupar, porque ele estará preso para sempre, e aí ele não precisa se preocupar em trabalhar, em arrumar dinheiro para comer e tal, porque o governo, né, está dando tudo isso, né. Então esse é o caso de hoje, é um caso muito chocante. Eu já tinha visto esse caso lá o ano passado, quando eu estava pesquisando casos, quando eu fazia, né, vídeos curtos, e aí eu acabei sempre deixando ele para fazer depois. Hoje, como é aniversário, né, dessa tragédia aí, eu acabei trazendo para vocês, tá bom? Gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça também de indicar para alguém esse canal, só que claro, né, que seja alguém que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? A gente se vê num próximo caso, gente. Eu espero que você fique bem até lá, tá bom? Beijinhos!